Olá, tudo bem? Passando para compartilhar uma palavra que o Senhor me deu nesse início de noite. E eu gostaria de compartilhar com, com vocês uma palavra que está lá em Romanos 8:28. Essa palavra ela ardeu fortemente no meu coração nesse início de noite e eu gostaria de deixar essa palavra para nossa reflexão, para nossa meditação, nesse momento que a gente vai estar nos nossos lares, que a gente vai estar com as nossas famílias, mas que nós venhamos a tirar um tempinho para refletir naquilo que o Senhor quer nos falar através desta palavra que está lá em Romanos 8:28, onde o Senhor vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu plano, segundo o seu propósito, em algumas versões. É uma palavra muito forte, né? Porque como entendermos certas situações que acontecem na nossa vida? Às vezes tem situações que dói, que machuca, que fere, mas diante dessa palavra ali, o Senhor está nos dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Como compreender certas coisas em que nós passamos, né? E imaginar que essas coisas podem servir para o nosso bem. Às vezes é uma situação tão difícil, e como que essa situação pode contribuir para o nosso bem. Mas que nós venhamos a entender essa palavra, que nós venhamos a refletir sobre ela, e que o Espírito Santo venha nos trazer o discernimento e a revelação do que Deus quer que nós venhamos a aprender com esta palavra. Porque, independente da circunstância, se nós somos chamados por Deus, se Ele tem um plano para se cumprir na nossa vida, então tem situações que nós temos que passar sim, porque a nossa natureza humana, como eu já falei em outros vídeos, nós fomos destituídos da glória de Deus através do pecado de Adão no Jardim do Éden. Então, nós temos que entender que para nós vivermos a vontade de Deus, nós temos que abrir mão de muitas coisas. E às vezes, abrir mão de muitas coisas, de muitas vontades da nossa carne, que está em pecado, que vive no pecado, até o momento em que a gente reconheça ao Senhor, até o momento que a gente entenda o sacrifício de Jesus na cruz e começamos a carregar a nossa própria cruz, através desse reconhecimento, porque a palavra do Senhor vai nos dizer, Jesus, ele ali conversando com seus discípulos, ele diz, aqueles que quiserem me seguir, que peguem a sua cruz, que neguem a si mesmo. Então, como entender certas situações diante desse trecho? Às vezes nós temos que passar por situações para que nós venhamos a conhecer a Deus. Às vezes nós temos que passar por certas situações para que nós venhamos a nos tornar pessoas melhores, para que nós venhamos a entender a dor do outro. Como eu posso falar de uma determinada situação se eu não vivi essa situação, né? Às vezes é fácil a gente vir falar de um determinado assunto, mas nós não vamos falar com propriedade como uma pessoa que já passou por uma situação parecida. Como que eu vou falar de uma situação de divórcio se eu nunca passei por um divórcio? Como que eu vou falar de uma situação de alcoolismo, de droga, de depressão, de doença, de uma situação financeira, né? Um desemprego. Como que eu vou falar de algo que eu nunca vivi? Então, nós temos que entender que todas as coisas, independente da situação que você esteja vivendo, mas olhe para essa situação e, ao invés de questionar por que está passando por isso, pergunte para Deus, qual que é o propósito de tudo isso? O que eu preciso aprender com isso? E comece a olhar a circunstância com o olhar de quem quer aprender e de quem quer entender a situação. Às vezes é difícil sim, eu sei que dói. Às vezes tem coisas que você
não compreende. Às vezes tem coisas que você quer mudar com a sua própria força, ou que você quer sair de certas situações. Mas comece a pedir discernimento para o Espírito Santo, para que o Senhor venha revelar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade dele nas nossas vidas. E nós só vamos entender isso a partir do momento em que nós compreendermos que nós somos escolhidos, que nós somos chamados por Deus, que nós temos um propósito dele para que se cumpra através das nossas vidas. E isso nós só vamos entender a partir do momento que nós compreendermos que temos que passar por certas situações, sim, para que verdadeiramente nós venhamos a entender o caráter de Cristo e que venhamos a nos parecer com Ele. Que o Espírito Santo venha falar ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu nesta noite, porque essa palavra tem queimado no meu coração, retornando para o meu lar depois de mais um dia de trabalho. O Senhor me lembrou esta passagem e ela está queimando ardentemente no meu coração. Então, que o Espírito Santo venha continuar falando comigo através dessa palavra e que o Espírito Santo do Senhor fale com você nesta noite. Eu não sei qual circunstância que você está passando. Eu não sei o que você está passando neste momento. Mas ao invés de questionar Deus, ao invés de reclamar da situação que você está vivendo, comece a se perguntar, a perguntar para Deus e a pedir para que o Espírito Santo revele ao seu coração. O que é que eu preciso aprender com esta situação que eu estou vivendo? Como que eu posso me tornar uma pessoa melhor diante desta situação? E como que o caráter do Senhor pode ser revelado através da minha vida, diante disso que eu estou vivendo? Que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração.